galera, voltando aí, saúde a todos. O ano é 1985. O Vulcano já tocava muito pelo interior paulista, né? Demais mesmo, aquela região de Campinas. Valinhos, Americana, Limeira, mais pra frente Araraquara, mais pra cima aqui é o Aguaí. Então a gente fazia já vários shows no interior de São Paulo, só que não na capital. A capital tinha lá, e por ser capital, tinha mais eventos que o interior. Então, eu queria tocar na capital, queria mostrar minha banda para a capital Vulcano e tal. E eu costumo, então, para vocês entenderem que eu costumo fazer uma alegoria que é o seguinte. Então, eu tinha uma mesinha, né? Eu tinha uma moto, né? Eu subia para as reuniões, e antigamente era assim, né? O cara que vai fazer a produção, né? O cara vai fazer a reunião com as bandas. Então, todo mundo tem que ir para a reunião, vai, vamos lá. Aí tinha uma mesinha lá no canto, uma fila enorme, eu chegava na fila, evidente, quando eu entro na fila eu sou o último. Chegava na fila, o último, ok. A fila ia andando, o cara ia escrevendo as bandas, sua banda tal, sua banda vai tocar tal dia, não sei o que, vai tocar. Lá. Quando eu era o segundo da mesinha, né, para falar com lá o promotor, e ele pegava a mesinha, dava a volta e colocava a mesa lá atrás. E a fila, ó, aí eu ficava último da fila de novo. Tá, isso é evidente que é uma alegoria, né? Mas para entender que eu nunca conseguia tocar em São Paulo. Muito fechado. Então, um dia eu falei, quer saber de uma coisa? Pô, tem show pra caramba no interior. Pô. Vou gravar um disco ao vivo e vou colocar lá em São Paulo. Os caras podem não ver a banda, mas pelo menos vai ouvir. Né? E se ouvir ao vivo, é a única maneira deles... Porque eu acreditava que o Vulcano tinha uma energia, sabe? E acredito até hoje. Né? Então vai ouvir, vai sentir essa energia através de sulcos no vinil. E decidi isso, e junto lá com o Wilton, nós já tínhamos feito da Heavy Metal Rock americano, nós já tínhamos feito algo antes já. E combinei com ele, ele fez toda a infraestrutura lá, eu aluguei aqui um equipamento, né, o PA e o backline. Backline não, backline eu levei meu. E convidei uma banda de Araguari, né, Minas Gerais, que se chamava Reticências, um power trio muito bom, por sinal, muito bom. Eles fizeram a abertura daquela noite, daquele show, tocaram músicas de Black Sabbath, né, tocaram músicas autorais deles também. Fizeram o papel deles muito bem feito, né? Essa banda hoje chama-se Tríade. Procure aí na internet, né, Tríade Araguari. Eles são nativos. Que mais? Bom, e liguei lá para o Oswaldo do Made in Brasil e ele me indicou um rapaz chamado Douglas Martins, que levou lá o equipamento, né, 8 canais evidentemente, né, mas levou lá o equipamento móvel e tal, e né, gravou o show daquela noite, que foi um show, energeticamente falando assim, de energia, foi um show sensacional. A cidade mudou naquele dia, eu lembro que parava o trem, né? Então, os horários de trem, sei lá, 3, 4 por dia, não sei. Parava o trem, descia aquela galera de headbanger, tudo de camisa preta e tal, um negócio bacana. Dava um tempo, parava outro trem, descia de novo. Então foi um clima assim sensacional, né? E eu costumo dizer o seguinte, eu tava com o Soto Júnior sentado em algum lugar, falei, cara, não podemos perder essa energia desse público aqui, meu. Tá? Aí ele falou, vamos dar o seguinte, não precisa nem mixar o disco não, vamos... Aí, não lembro exatamente, mas eu conto isso, né? Eu meio que romanceio essa parte. E ele disse, então não mixa. E eu não mixei mesmo o álbum depois. E eu não só não mixei por essa dica dele, vamos dizer assim, mas também porque não tinha dinheiro para gastar mais. Eu já tinha gastado o dinheiro de um carro, que é muito caro. E ali tem um problema, assim, tem só um overdub na última música, Legiões Satânicas, que o Laudir está tocando, né? E a caixa cai. A caixa cai no chão, então eu fico um tempo sem né, o beat da caixa. Aí sim eu levei o Laudir lá e ele fez um overdub ali, mas nitidamente dá pra perceber ali, não tem nenhuma mentira. Todo mundo que vai ouvir vai ver, pô, esse é overdub. Mas ninguém sabe talvez que seja por isso que nós tínhamos que fazer esse overdub aí, né? O Laudir já era, pra mim o Laudir é o precursor do que vocês chamam hoje de blast beat. Ele já era caixa chimbal, sabe?
E o Arthur depois, nós vamos falar no álbum de 87, Antropófage, o Arthur, né, fez mais rápido que ele. Né? E então gravamos o álbum e falou, agora é hora de jogar lá em São Paulo. Eu já estava com o álbum pronto e eu conheci um rapaz através de Carly Cooper. Esse rapaz é Ennio Vuono. E ele era colega ou amigo do Walter Franco e tal, e ele tinha uma loja de discos num lugar que não era lugar de loja de discos. Né? Aliás, era uma rua de móveis, que é a Teodoro Sampaio. Hoje uma rua de instrumentos musicais e luthiers, etc. Mas era uma rua de móveis, não tinha nada ligado à música, e ele tinha uma loja de... Fora todo mundo, rodando ao contrário, todo mundo estava no centro, né? Ele estava lá na Teodoro Sampaio. E eu conversei com ele e falei, vamos fazer o seguinte, eu coloco o Lunário Perpétuo, né, no rótulo, e você me ajuda a divulgar. Beleza, foi esse o acordo nosso. Peguei o disco e, por ironia, o Luiz Carlos Calanca comprou tudo. Comprou. Eu lembro que eu parei meu passatinho na frente lá da Largo do Paissandu, assim. Naquela época ainda podia parar, não podia estacionar, mas podia parar tranquilo. Parei tranquilo, abri as portas. Pegamos aqueles carrinhos que descem da galeria do rock, colocamos 5, 6 caixas, subimos lá pro Calanca, deixamos tudo lá com ele. Beleza? E uma parte ficou em casa para eu vender. Cara, e aí o Nordeste, né, o pessoal do Nordeste começou a me escrever. Rapaz, e eu tenho até aqui até trouxe, eu peguei na garagem agora há pouco, depois eu mostro aqui, uma lista das pessoas que eu vendia. Então eu vendia pelo correio assim, para o Nordeste direto. Então o Nordeste foi que levou o Vulcano ao conhecimento do Brasil. Eu imagino, né? Porque como chegou o álbum até eles, eu não sei. Não tinha internet, tinha nada. Então alguém comprou o primeiro e mostrou para o amigo, aquela coisa que era da época. Levou o amigo lá no domingo para tomar caipirinha e comer mortadela com limão e mostrou o álbum, o outro gostou e comecei, né, o Nordeste então me deu um apoio. Então, 1985, Live Album, esse aqui, tá? Eu queria mostrar para vocês, né? Esse aqui é o original, esse aqui é da segunda edição, porque a primeira foi Lunário Perpétuo, a segunda eu fiz com o meu dinheiro e com o dinheiro do Fernando Levine, que era vamos dizer assim, o PR, o Relações Públicas da banda na época, né? Você vê que não tem nenhum tipo de gravador aqui, tá? E aqui dentro, né? Aqui só a bruxinha aqui, não tem nada, dizendo que foi nós que fizemos, foi uma edição limitada. E o Nordeste, o pessoal do Nordeste, foi que, na minha concepção, tá pessoal? Minha concepção foi que ajudou esse álbum a dar um up. Ou seja, levou esse álbum a ser conhecido em outras localidades do Brasil. Tá? E também no exterior, também chegou, eu tenho um amigo de Osasco, ele é da Somber Music, não sei nem se a Somber Music ainda existe, também ele ajudou muito na promoção desse álbum no exterior. Então, 1985, o Live Album, um álbum daquilo que nós tínhamos previsto e aconteceu. É um álbum cheio de energia, tá? Não tem como, ele é mal gravado, ele é um disco que hoje qualquer criança faz melhor em casa, mas ele tem uma energia que poucos têm. Então é só colocar na vitrola, levantar o som e começar a ouvir Vulcano. E quando o Angel entra, né, com os portais do inferno, aquilo dá um up fudido. E mais um takezinho só para falar dessa frase do Angel. Ninguém sabia que ele ia falar aquilo. Tá? Então, os portais do inferno se abrem para vocês, se preparem agora. Vulcano é coisa dele, tanto que se você prestar atenção, nós estamos ainda conferindo a afinação. E ele está ali falando aquilo. Então, aquilo não foi ensaiado, aquilo não foi nada, foi espontâneo dele, e aquilo marcou tanto a banda
que é impossível praticamente abrir um show e não abrir daquela forma. Na Europa, por exemplo, tentamos fazer isso algumas vezes, não dá certo, porque a turma fica gritando, os portais, então não deu certo. Então, eu não sei se é um slogan legal ou se é um estigma da banda, mas nós temos sempre que abrir, então a gente pede até desculpa para as pessoas que supostamente falam, pô, mas de novo. Mas tem que abrir o show com isso, porque virou ou um estigma, né, ou uma necessidade da banda de fazer isso aí, tá ok? Então agora, acho que fechamos, não esquece de checar, como eu falei, põe alto, põe no volume alto, na vitrola, e vai ver qual que é a energia que eu estou falando para vocês. Então valeu, abração, o próximo é daqui a pouco, Blood Vengeance.